vendo as turbas, subiu ao monte. Após assentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. Esta é a versão que Lucas, que não conheceu Jesus pessoalmente, mas que se informou da mensagem de Jesus e foi até a chamada Terra Santa à procura do entendimento e do conhecimento, e ele registra depois, então, esta carta que tem o nome de o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte. E é sobre isso que nós combinamos de conversar um pouco hoje. Vocês viram nessa primeira leitura que cada uma dessas frases, por si só, nos daria a oportunidade, quem sabe, de conversar dias e dias a respeito. O entendimento disso tudo. A doutrina espírita, quando foi ditada para Kardec, através de vários médiuns, os espíritos que fizeram esse ditado todo, eles tiveram uma preocupação imensa na tentativa de fazer com que nós todos pudéssemos adequadamente entender a mensagem de Jesus. Vejam só a complicação que é tentar entender essa mensagem. Ela é muito difícil. Primeiro, Jesus nunca escreveu nada. Não se tem notícia de que ele tenha escrito nada a respeito do que ele pensava, a respeito do que ele tentava ensinar ao povo. As notícias que nós temos dos discursos de Jesus, daquilo que aconteceu na vida dele, do que ele falou para as pessoas, do que ele ensinou, nós só temos isso porque algumas pessoas que o acompanhavam anotaram isso. A tradição mais firme do cristianismo reconhece os 4 evangelistas que recolheram essas palavras de Jesus. E uma das versões do que ele disse é de Lucas, sequer presente estava. Mas, então, ele ouviu de ouvir outros. Mais ainda, Jesus falava, e a única referência que se tem, ele falava uma língua, que era a língua daquele povo, daquela época, o aramaico. Uma língua que já está extinta, né? E Jesus falava nessa língua, que era a língua do povo dele. Mas os evangelhos, todos os 4, que a tradição reconhece, e mais os 70 e tantos, chamados de apócrifos, que outras pessoas escreveram, e a Igreja Católica, que foi a primeira herdeira dessa tradição, não reconhece, todos eles foram escritos em outras línguas. A maior parte em grego, que era uma língua muito conhecida em toda aquela região. Outros foram escritos direto em latim, porque Roma era a dona política de toda aquela região também. Alguns outros foram escritos na língua copta, lá do Egito. Isso aí já começa a causar problemas. Se algum de vocês aqui tiver a oportunidade de conversar com alguém que já traduziu um texto de outra língua, vai perceber por ele a enorme dificuldade que é fazer isso. Porque nós todos, quando estamos conversando, aqui como agora,
nós usamos as palavras de um jeito diferente que se estivéssemos escrevendo as palavras. O que eu estou falando aqui para vocês agora não é um improviso, porque eu pensei muito a respeito deste assunto desde o final de semana. Mas se eu estivesse escrevendo uma carta para vocês, tentando dizer o que eu digo agora, as minhas palavras seriam outras. É natural isso. Todas as pessoas fazem assim. Ora, quando a gente vai traduzir um texto de uma língua para outra, a gente está traduzindo normalmente de um texto escrito e fazendo um outro escrito daquele texto. A forma de usar as expressões de cada língua se tornam diferentes. E mais ainda, quando essas línguas que a gente está traduzindo não têm muita utilização no dia a dia. A gente começa a interpretar palavras. E é isso que aconteceu. Jesus disse algumas palavras em aramaico. Lucas, que é dele que se trata, porque nós usamos o texto dele, ele escreveu em grego antigo, de 2000 anos atrás. Este Evangelho de Lucas foi traduzido do grego para o latim, do latim para o italiano, quando se formou a língua italiana, depois para o espanhol, para o português e chega nos nossos dias de hoje, no nosso português atual. As palavras são as mesmas? O sentido é o mesmo? O que será que Jesus quis dizer de verdade com cada uma dessas palavras aqui? O que será que nós entendemos a respeito disso? O que a doutrina espírita nos ensina? É uma tentativa de uma frase desse Sermão da Montanha que nós vamos tratar disso agora. E isto foi possível porque agora, recentemente, há poucos dias, não tenho a data aqui, mas há pouquíssimos dias, foi lançado esse livro aqui. O Novo Testamento, uma tradução de Haroldo Dutra Dias, um conhecido escritor, palestrante, conhecido espírita. E ele coordena este trabalho de tradução e é a primeira que se faz a tradução do Evangelho diretamente do grego para o português, do grego antigo. Não se conhece nenhum outro testamento, Novo Testamento, que tenha acontecido isso. Todos os outros fizeram traduções, ou do latim, que já é a segunda tradução, ou do espanhol, ou do inglês, ou do francês, que é a segunda, terceira, quarta, sei lá. Não se sabe o número das traduções. Então, alguma coisa pode ter se perdido neste caminho. E, com a ajuda do Haroldo, nós vamos tentar ajudar um pouquinho mais sobre isso. Talvez uma das frases deste sermão mais emblemáticas, mas que tenha causado ao longo desses 2000 anos mais perplexidade às pessoas, é a frase que diz que são bem-aventurados os aflitos. Como é possível uma coisa dessa? Às vezes eu fico pensando sobre isso e eu imagino assim, até há 150 anos atrás, as pessoas que leram o Evangelho e não tinham condição de interpretar isso mais próximo, elas devem ter ficado sempre perplexas e, muito provavelmente, repetiam uma frase sem saber o que está acontecendo. Como é possível alguém ser abençoado, ser elogiado, ser informado que ele está indo para um caminho de luz porque sofre, porque ele é aflito? E a promessa é essa, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão, já são, né, bem-aventurados. Como é possível uma coisa desta? O único entendimento que nós tínhamos, até há 150 anos atrás, era a confiança. A igreja, e não falo só da católica, já a igreja reformada, luterana e todas as que dela derivaram, diziam a mesma coisa, confia em Deus. Se Deus está dizendo isso, e as palavras de Jesus são abençoadas porque era ele chamado Filho de Deus, tá? Acreditem simplesmente, não precisa nem pensar a respeito. Se sofre, aceita o sofrimento porque serão bem-aventurados. Quase 2000 anos pensando assim. Mas há 150 anos atrás, nesta oportunidade onde os espíritos resolveram se comunicar com toda a humanidade e
repetindo as mesmas informações em vários locais do mundo, ajudaram a Kardec a receber tudo isso e consolidar a doutrina espírita, a explicação começou a aparecer com muito mais clareza. Quem consegue entender, quem consegue aceitar a explicação espírita sobre este sermão e sobre todas as palavras de Jesus, enxerga a vida de modo diferente. Começa a entender que, primeiro, não há razão para sofrimento. O sofrimento tem causas, mas não há razão obrigatória para ninguém sofrer. Nós não estamos dependendo, se alguém sofre, e na verdade todos, né? Quem sofre não precisa ficar dependendo de uma promessa vã, que um dia vai para um céu. Até porque nós sabemos que céu, na concepção tradicional, não existe. Né? Ninguém precisa ficar simplesmente acreditando naquela fé cega, porque alguém ensinou que é assim, nós vamos sair andando dessa mesma maneira. Até porque um dos espíritos que se manifestava naquele grupo que apoiava e orientava Kardec, ele se apresentou com o nome de Verdade. E numa das mais lindas comunicações dele, ele diz assim: eu vou deixar para vocês, os espíritas, significando aqueles que aceitariam essas informações e tentariam viver de acordo com o ensinamento desse conjunto bem consolidado de verdades e de informações, ele diz: eu vou dar 2 mandamentos para vocês. Não estou abandonando nenhum dos mandamentos de Moisés, não estou abandonando nenhum dos mandamentos de Jesus, mas eu vou consolidar ele para vocês em 2 únicos mandamentos, e a partir daí vocês vão descortinar uma nova maneira de viver. O primeiro ensinamento, o primeiro mandamento: amai-vos uns aos outros. Simples assim, bem pequenininho, amai-vos uns aos outros. E isso nós vamos deixar para uma outra ocasião conversar um pouco mais a respeito. E ele disse depois, e o segundo mandamento, segunda recomendação, segundo caminho para a gente ter uma vida melhor, o Espírito de Verdade disse: instruí-vos. E essa instrução que ele recomenda não é como nós entendemos a instrução formal, né? De fazer uma escola fundamental, um ensino médio, uma faculdade, etc., cursos regulares. Não, não. Isso é muito bom, é claro, né? Mas nem todos conseguem, talvez nem todos queiram, talvez nem todos precisem. Mas a instrução de todos é fundamental. E aí ele não admite que alguém pense: não preciso mais me instruir. Todos nós precisamos, a todo momento e cada vez mais. Vejam só, eu não consigo imaginar, não tenho nem ideia, porque nunca contei também, o número de vezes que eu já li essa passagem do Evangelho. Desde o tempo de criança, né? Que eu nasci numa família que seguia a religião católica, eu fiz aqueles estudos tradicionais de primeira comunhão, eu li o Evangelho, né? Provavelmente sabia uma parte dele de cor, porque a gente tinha que fazer prova na escola sobre isso, né? Depois, conforme fui aprendendo um pouco mais, li várias vezes, e inclusive a interpretação que Kardec dá a tudo isso. E eu não sabia de uma coisa que só ontem, quando a Rosa me trouxe esse livro lá do Congresso Espírita, eu fiquei sabendo que o Haroldo Dutra faz a tradução diretamente do grego. Sabe o que é aflito, que Jesus entendia como aflito? A palavra que ele utilizou, bem-aventurados os aflitos, não são aqueles que sofrem de maneira aleatória, aqueles que são preocupados com as coisas do mundo só. Na verdade, Jesus, quando disse essa frase, ele disse, o aflito, aqueles que lamentam a morte de alguém, aqueles que estão enlutados. Isto era, naquela época, o sentido de aflito. Muda tudo, né? Por que que as pessoas na época de Jesus se demonstravam aflitas quando morria alguém? O pai, a mãe, o marido, a mulher, um filho, um amigo, um namorado, namorada, alguém que eles tinham algum grau de afeto.
ou preocupação. E aí a pessoa ficava aflita, enlutada, passava a sofrer porque perdeu alguém. E Jesus disse, bem-aventurados os aflitos. Como é que pode, então? Se ser aflito é sofrer, ou ficar de luto, como a palavra da época, não é possível alguém ser bem-aventurado por isso. Será que Jesus estava dizendo que as pessoas deviam sofrer? E quanto tempo muita gente entendeu assim? Até hoje, né? Agora, 2013, ainda aconteceu lá na Ásia, algumas pessoas no período da Páscoa se flagelarem, lá nas Filipinas, algumas pessoas se pendurarem numa cruz, imitando aquilo que aconteceu com Jesus, porque para eles sofrer é bom, eles querem ser abençoados porque sofrem. Mas Jesus não disse isso. A tradução correta é bem-aventurados aqueles que estão de luto, porque sofrem por alguém. Não é do sofrimento próprio, não é fazer um sofrimento para si próprio e ficar imaginando que com isso vai ser bem abençoado, bem-aventurado. Não, é aquele que tem compaixão do outro e para com o outro. Aquele que sofre por um terceiro. Porque nós ainda, todos nós, e não há exceção, por mais racional que a gente seja, quando a gente perde alguém, a gente imagina que perdeu, né? Até usa esta palavra, perdeu alguém. Coitado, coitada, morreu. Mas isso é um fato natural da vida. Se nós pensássemos com muita racionalidade nesse problema, a gente não sofreria do jeito que sofre. Tem saudade, né? Lembra com carinho, tinha vontade de estar junto de novo com aquela pessoa, mas sofrer, ficar enlutado, como é a palavra que foi utilizada, né? Passar a viver no sofrimento ou na dor, isso não tem sentido. Mas não tem sentido por quê? Não é só porque está dito, não. É que hoje não há mais razão para que cada um de nós, por racionalidade, não tenha certeza que Deus, o Criador, existe. Importando do nome que Ele dá. Nessa semana, inclusive, foi uma frase muitíssimo interessante, né, do Papa católico, Papa Francisco, né? Ele disse que, como bispo de Roma, ele lembraria a todas as pessoas do mundo que Deus é único, é o mesmo, não importa o nome ou a religião que a pessoa tenha. Deus é o mesmo. Não há dúvida que Deus existe. E mais o Papa Francisco disse na frase seguinte, isso segundo a publicação do jornal Zero Hora, né? Este Deus que existe é o único, é o mesmo Deus para todos e é profundamente bondoso. Ora, os Espíritos nos disseram isso há 150 anos atrás, quando Kardec pergunta que é Deus, eles respondem a inteligência suprema do universo, o Criador do universo, soberanamente justo e bom. É claro isso, e ninguém duvida mais. Mas se Ele é soberanamente justo e bom, como é que Ele vai abençoar aquele que é sofredor, que procura às vezes o próprio sofrimento? Está na cara, não foi isso que Ele disse. Ele disse que bem-aventurado aquele que tem compaixão. Aquele que imagina que aquela pessoa que terminou a sua etapa de vida encarnada agora e vai para o mundo espiritual, nós ficamos imaginando que ele é um coitado porque nos deixou. Não é assim? Nós é que vamos sentir saudade. Ele vai sentir saudade, mas uma outra perspectiva, ele sabe que a vida não acaba. Ele só vai estar lá nos olhando e nos acompanhando de outra forma. Mas nós é que sofremos a ausência. E não somos bem-aventurados por sofrer a ausência, mas na hora que nós entendermos esta ausência. É isso que eles querem dizer. Kardec, neste livro fantástico, e extremamente difícil, porque eu tenho certeza, muito pouco compreendido, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz alguns comentários sobre esse aspecto. E aí Kardec diz claramente assim, as aflições, e Kardec não usa a palavra enlutado, tá? Mas ele fala das aflições das pessoas. Ele diz, de duas espécies elas são. Aquelas que têm causa na vida presente
e aquelas que têm causas nas vidas anteriores. Essas são as duas razões que as pessoas sofrem. Bom, se tem causa na vida presente, ele faz uma reflexão que levaria a cada um de nós examinar a si próprio, a sua própria vida, o que fez ao longo da vida, por que é tão apegado às pessoas que estão findando a sua etapa de vida aqui, por que é tão apegado até aqueles que morrem, que nos causa dor e sofrimento? Por que nós não entendemos que ele está partindo para uma outra etapa de vida, onde devemos manter a saudade, mas não a saudade do sofrimento? Onde devemos cultivar a lembrança, mas não a lembrança sofrida de ele não estar mais presente aqui. Kardec diz, quando ele comenta dessas causas da vida presente, ele diz que todas elas são ou porque nós, cada um de nós, quando passa por esse momento de sofrimentos que tem causa fincada nesta vida, é porque nós não olhamos as atitudes que nós tomamos, porque não vigiamos os nossos pensamentos, porque não analisamos claramente como é que nós agimos no dia a dia e no relacionamento com as outras pessoas. Desta forma, nós podemos perceber que, ficando vinculado a esta visão, a esta palavra que Jesus usava, se nós estamos sofrendo porque perdemos, na nossa visão, perdemos alguém muito querido, porque essa pessoa já não vive mais no corpo físico e está no mundo espiritual, se nós estamos sofrendo por isto, é porque nós não estamos observando claramente o grande ensinamento de Jesus, que a vida não termina, que a vida é permanente, que ela se manifesta em locais, em etapas e em formas diferentes. Algumas aqui, no corpo físico. Mas terminado este, continua lá no mundo espiritual. E a cada dia, a cada minuto, nós podemos afirmar, em algum centro espírita, em todos os cantos da Terra, tem algum espírito se manifestando e dizendo: gente, eu estou vivo. Meu corpo morreu, mas eu estou vivo aqui, por isso que eu estou comunicando para vocês, por isso que eu estou falando. Avisem aos outros. Eles sempre fazem isso. Agora, nós precisamos aceitar aquele convite do Espírito de verdade. Nós temos que nos instruir a respeito disso. Nós temos que ler, conversar, discutir, pensar a respeito dessas verdades e a partir daí colocar na nossa vida. Saber o que está escrito aqui, decorar, até pode, mas não resolve nada. A gente precisa entender isso na vida diária, na vida de cada um. Kardec faz algumas pequenas perguntas e seguramente aqui ele vai colocar o dedo nas nossas feridas todas, de todos nós aqui, de todas as pessoas. Pergunta a ele assim: quantos homens, no sentido geral, da humanidade, caem por sua própria culpa, vítimas da imprevidência, do orgulho, da ambição, por falta de ordem, por falta de perseverança, pelo mau proceder, pela ambição, por não saber limitar os seus desejos desenfreados de tudo. Dinheiro, riqueza, poder, sexo, sei lá, de todas as coisas que a gente possa imaginar. Quantas uniões, casamentos, desgraçados por resultarem de cálculo de interesse ou de vaidade, e não de um amor verdadeiro entre as criaturas. Quantas brigas, disputas que se teria evitado simplesmente com um pouco mais de ordem pessoal e menos suscetibilidade. Há poucos dias os jornais noticiaram uma coisa horrorosa. Duas pessoas lá no estado do Paraná mataram-se mutuamente a tiros por uma briga de trânsito, porque um passou no sinal fechado e arranhou o carro. Arranhou, a televisão mostrou, um arranhão no carro do outro. Essas duas pessoas, se não tivessem sido mortas uma a outra naquele momento, quem sabe estariam numa cadeia e aí reclamando lá, que horror, eu estou preso.
Agora estão reclamando. Que horror, né? Deixei minha família lá na terra, estou eu aqui no mundo espiritual, numa condição de sofrimento. Kardec lembra com muita clareza isso. Não são esses os enlutados. Não são esses que perderam. São esses os imprevidentes. São esses os ambiciosos, aqueles que não têm ponderação. E parece que esta é a nossa trilha, que não é obrigatória. Isto sim, os Espíritos recomendam e afirmam com muita clareza. Todos nós passamos por momentos de aflição, como hoje nós entendemos a palavra, sofrimento de modo variado, ou todos nós, em algum momento da vida, somos enlutados. Ficamos na tristeza por falta de alguém, mas em nenhum momento nós precisamos sofrer por isso. Na hora que nós entendermos qual é a realidade efetiva da vida espiritual, que nós terminamos esta etapa, mas continuamos vivos e, por consequência, todos os nossos amores, todos os nossos afetos também vivos estão e dividindo a vida conosco, não há razão mais para este sofrimento. Há razão para a tristeza, há razão para a saudade, há razão até para lamentar a falta dele. Mas sofrimento não se justifica para o cristão. Jesus, em momento algum, recomendou, especialmente nessas versões novas, entendendo exatamente qual era o significado das palavras para ele. Em momento nenhum ele recomenda que nós soframos. Muito pelo contrário. Ele diz, vós sois o sal da terra. Vocês são filhos de Deus. Nós todos, ele dizia, né? Nós todos somos filhos de Deus. E Deus nos criou exclusivamente para alegria, para felicidade, para proximidade com o Pai. Então, nós podemos, aproveitando essas ocasiões, cada um de nós tomar uma decisão, que é parar de sofrer. Não como um passe de mágica, não, a partir de agora eu não sofro mais e pronto, eu virei um santo. Não, nada disso. Mas com uma determinação para a nossa, eu até poderia, me permitam, para as nossas vidas, porque esse assunto não vai se resolver nesta encarnação. Nós temos ainda um longo caminho a percorrer. Mas nós podemos tomar esta determinação para as nossas futuras etapas de vida, atual e futuras. Vamos cancelar da nossa vida o sofrimento. E a maneira é fácil. Fácil é brincadeira, né? Estou dizendo fácil. Se fosse fácil, estava feito, né? Mas ela é simples. Fácil não é, mas ela é simples. É a gente aceitar os mandamentos. Especialmente do Espírito de verdade. Só 2. O segundo é o que fundamenta essa nossa conversa aqui. Né? Porque da origem, ele diz, instruí-vos. E da origem dessa busca de instrução, que o Haroldo Dutra teve essa ideia de esclarecer um pouco mais as palavras de Jesus. É pela vontade de instrução que Kardec estudou muito a vida inteira, investigou muito e consegue escrever uma obra tão fantástica quanto essa e tão mal compreendida quanto esta. Mas isso é instrução. Agora, o primeiro mandamento, o primeiríssimo mandamento do Espírito de verdade, que é o mesmo de Moisés e o mesmo de Jesus. Amai-vos uns aos outros. Na hora que nós conseguirmos olhar para o nosso próximo, não importa quem ele seja, em que estado ele esteja, na família, no trabalho, na sociedade, aqui no Centro Espírita, e olhar o próximo com um olhar de, pelo menos um dia, de amor. Que é a mesma coisa que respeito, que é a mesma coisa que compaixão, que é olhar o outro como a um irmão. Se nós seguirmos nesta trilha, aos poucos, fazendo um esforço constante, um outro dia de novo, e de novo, até que isso vire um hábito, sem pensar, de amor incondicional a todas as criaturas, não teremos mais luto. Não precisa mais Jesus relembrar o discurso de Jesus lá no monte. Porque nesta ocasião nós estaremos vivendo efetivamente o Sermão da Montanha. Muito obrigado e vamos lembrar das palavras do Espírito de verdade. É o Espírito de Jesus. Amai-vos uns aos outros e instruí-vos.